pessoal, estamos aqui novamente para continuar falando sobre sexualidade. Vamos ver as perguntas de hoje? A gente tem a pergunta de uma mãe de um filho de 4 anos que diz que chegou em casa da escola, o menino chegou em casa da escola querendo beijá-la na boca, que ela ficou sem saber como agir. O que ela faz? Primeiro, se é uma família que já estimula, e a gente sabe que tem famílias que estimulam aquele selinho, né, de pai e mãe na criança. Na verdade, a criança vai se confundir, ela vai querer beijo, né, quando ela quiser. Ela vai achar né? que ela vai achar que é normal as pessoas. pessoas. Isso aí. Mas bom, se é uma mãe que perguntou isso, bem provável que ela não estimule isso no filho. Acontecendo isso, a gente precisa primeiro, né, primeiro momento de lembrar que tudo para a criança tem que ser orientado. Então ela não traz uma conotação, né, desse beijo como a gente conhece. Ela só não está conseguindo entender o limite e o respeito a esse corpo. Então a primeira coisa a se fazer é sentar com a criança, conversar com ela, que na verdade o beijo na boca é algo que o adulto faz. Né? A criança vai beijando a bochecha, você, claro, retoma, relembra que a regra da sua casa é assim, porque ela pode ver isso acontecendo em outros locais. Pode ver outros amiguinhos fazendo isso, beijando né? Mãe e pai, então tem que lembrar que essa regra é da casa dela. E ensinar a criança. E normalmente a gente tem que sempre lembrar que quando a gente ensina pra criança alguma regra, a gente ensina na prática. Falar sobre é muito difícil pra criança entender. Então muitas vezes tem que chegar, não, dá um beijo na mamãe agora aqui na bochecha, dá aqui um beijo no papai. Olha como é que a gente. Olha qual o tipo de carinho que a gente gosta um com o outro. Abraçando, conversando, dando um beijo na bochecha. Tem que ir mostrando pra criança entender exatamente qual é o limite que você está colocando, o que pode e o que não pode. Às vezes só de conversar não fica tão claro e a criança vai repetir. A criança já vai repetir mesmo porque ela precisa dessa repetição. A gente já falou sobre isso. Mas isso fica mais claro para ela. E eu acho que a questão também de usar de uma forma mais concreta para a criança entender. Né? Dar exemplos mais do dia a dia. Por exemplo, a mamãe pode dirigir carro, você não pode dirigir. Você só vai poder dirigir o carro quando você for adulta. Da mesma forma. Então acho que isso ajuda um pouco também a criança a entender de uma forma mais concreta. Não é só dar o beijo na boca, né? Tem outras situações que ela ainda não pode, que ela só vai poder realmente realizar quando ela for maior. Isso aí. Agora a gente tem uma pergunta que é de uma professora. Meus alunos querem brincar de namorar. O que fazer nesse momento? Pois é, na escola, Carla, a gente não deve estimular a criança a namorar. A gente sempre vai dizer para a criança que na escola não é um lugar de namorar, é de fazer amigos. Né? As professoras já colocam isso para a criança, isso na verdade é um discurso padrão mesmo das escolas. Até porque é verdade, para crianças pequenas ou mais velhas. Independente se tem 3 aninhos, 4, que alguns pais acham bonitinho, ou 8, 10, não é lugar para namorar. Para isso fazer sentido para a criança, é importante que os pais não reforcem esse comportamento. O que acontece muitas vezes é que os pais não compreendem isso, que os pais estimulam a criança a levar presente para os colegas. Dia dos namorados, a criança chega com presente, né, pra dar para aquele amiguinho que ela diz que é o namorado. E aí para a criança isso fica muito confuso. Mas se os pais tiverem o mesmo discurso da escola, aí isso vai acontecer cada vez menos. Eu acho que é um pouco da explicação que a gente deu pra mãe, né, em relação ao beijo na boca. É explicar né? o que pode, o que pode, o que não pode, o que é próprio da faixa etária e o que não é. Eu acho que isso... Aonde vai o respeito, onde que nós podemos, né, como podemos trabalhar em cima do respeito ao corpo do outro também. Né? Essas noções elas precisam ser ensinadas à criança. E às vezes a família incentiva de uma tal forma que a gente observa crianças tendo com 4, 5 anos dentro de sala de aula com comportamento mesmo de namorado. Só quer sentar do lado daquele amiguinho, quer segurar a mão, né, e fica abraçado. E você vê que não é uma coisa natural, né? Ela realmente está se colocando naquele papel e que a gente sabe que isso acaba sendo estimulado de alguma forma fora dos muros da escola e por isso que a criança está trazendo isso para cá. E a gente acaba trazendo para a criança de uma forma muito precoce, né, alguns estímulos que são desnecessários nesse momento. Obviamente que as crianças vão falar, né, até porque observam, né, um contexto ao redor, os casais, e ela acaba, né, querendo, né, fazer parte desse movimento também. Então a criança fala, eu sou namorado de fulano, né, ou quando eu crescer eu vou casar, né, às vezes a criança até fala, vou casar com o menino, fala, vou casar com a mãe, vou casar com o pai, né, e aí você precisa dar, né, o
o norte para a criança nesse sentido, de dar essas explicações, né? Sim. Minha filha tá com 5 e mexe, ela fala, quando eu crescer eu vou casar com meu pai. Eu falo, ele já é meu, você tem que arrumar um para você, né? Isso. Então, a criança naturalmente vai trazer, porque ela observa o que está ao redor dela, mas cabe ao adulto dar esse norte. Nós vamos continuar a falar sobre sexualidade. Qualquer dúvida que você tenha, mande pra gente. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, não perca a oportunidade. Curta, compartilhe e acompanhe o Estúdio da Criança nas redes sociais. Até a próxima!